queridos alunos, tudo bem? Preparados para mais uma aula sobre invertebrados? Hoje nós vamos falar sobre os anelídeos, os nemateumintos e os plateumintos, mais comumente conhecidos como vermes. Vamos lá, então? Então, nós vamos estudar primeiramente os anelídeos. Esse nome deriva do latim e significa pequeno anel. Por quê? Porque eles são vermes que possuem o corpo formado por anéis. O corpo deles é todo segmentado. Eles podem ser encontrados no ambiente terrestre, como é o caso da minhoca, ou no ambiente aquático, como é o caso da sanguessuga, que vive em água doce, ou então os poliquetas que vivem em ambientes marinhos. Eles respiram através da pele, por isso que a sua respiração é chamada cutânea, e eles precisam sempre estar com a pele úmida. No caso da minhoca, ela retira o oxigênio do ar através da pele. Então, se por acaso ela for colocada em algum ambiente aquático, ela pode morrer afogada. Por quê? Porque ela não vai conseguir retirar o oxigênio da água, e sim ela consegue apenas retirar o oxigênio do ar. As minhocas são animais terrestres, muito comuns em solos úmidos. Elas são encontradas em todo o mundo e podem medir desde poucos centímetros até 1,5 metro de comprimento. Elas vivem enterradas, cavando túneis, e elas também, enquanto cavam, vão engolindo terra para retirar da terra o seu alimento, que é a matéria orgânica. Depois que esse alimento é expelido, ele vai compor o humus, que é um importante adubo para a terra. Os túneis que elas cavam são úteis para a agricultura, pois esses túneis vão permitir que entre ar na terra, facilitando então a respiração das raízes e a penetração da água. Para as minhocas cavarem os seus túneis, elas contam com o auxílio de seus músculos e das cerdas, que servem como se fossem âncoras. E em sua pele existem glândulas que fabricam um muco, que é uma substância viscosa que facilita o seu deslocamento dentro do solo. Depois que elas passam, esse muco vai secar e mantém os túneis abertos. Esses animais também são hermafroditas, mas para elas poderem se reproduzir, uma minhoca precisa de outra, porque uma vai passar espermatozoides para outra e os ovos de ambas vão ser fecundados, sendo depositados na terra para dar origem aos seus descendentes. Aqui então nós temos uma minhoca, mostrando então em uma das extremidades a boca e na outra extremidade o ânus. Um pouco mais afastado da boca, nós temos uma região que tem uns anéis mais claros. Essa região de anéis mais claros chama-se clitelo e ele tem uma importante função na época da reprodução, porque é nesse clitelo que vai ser formado o casulo durante a reprodução das minhocas, porque é uma região que fica bem próxima aos poros genitais delas. Tá? Então, é essa região aí que vai formar, então, esse casulo aí para os ovos das minhocas, que depois vão ser, né, depositados no solo para gerar, então, os novos filhotes. As sanguessugas são os anelídeos de água doce. Elas costumam viver em riachos e pântanos e medem aproximadamente de 6 a 10 centímetros de comprimento. Elas apresentam uma ventosa em cada extremidade do corpo, onde uma delas serve para asfixiar a pele da vítima e a outra para sugar o sangue dessa vítima, né? Isso quer dizer então que elas são ectoparasitas, porque elas parasitam a parte externa do corpo do seu hospedeiro. E, entretanto, elas não são apenas hematófagas, elas não são exclusivamente hematófagas, né, que se alimentam apenas de sangue. Elas também podem se alimentar de vermes, caramujos e até de larvas de insetos, ou então elas podem se alimentar também de matéria orgânica, né? São as detritívoras. E as sanguessugas, elas têm uma mucosa bucal equipada com dentes.
que a gente consegue ver bem direitinho, né, na figura, eles são usados para cortar a pele da vítima. Só que a vítima não sente porque nas glândulas salivares das sanguessugas ocorre a produção de substâncias que servem como anticoagulante, né? Não deixa o ferimento fechar, coagular, né? E também ele vasodilata, ele dilata esses vasos sanguíneos para que ocorra ali uma pequena hemorragia e ela consiga ficar ali se alimentando do sangue do hospedeiro, né? E a pessoa também não sente dor, porque também existe uma substância ali analgésica, né? Que acaba ali tirando essa sensibilidade do corte ali que a sanguessuga faz na pele. Os poliquetas são os anelídeos marinhos. Eles são formados por muitas cerdas, o próprio nome já diz, né? Poli significa muito e quetas significa cerdas. Então, são os animais que possuem muitas cerdas no seu corpo. E eles são de vida livre. Eles são encontrados desde regiões entre marés, que são regiões mais rasas, até grandes profundidades oceânicas. Em relação ao tamanho, eles podem medir desde pequenos, de poucos milímetros até 3 metros de comprimento e apresentam diversas cores também. Os nemateumintos são outro grupo de vermes, só que agora vermes em formas de fio. Eles possuem o corpo comprido e fino. Eles podem medir desde poucos milímetros a quase 1 metro de comprimento. Alguns têm vida livre no solo ou na água, mas a maioria é parasita de animais, vegetais e do homem. Existem nemateumintos machos e fêmeas, por isso que eles são chamados de dioicos, porque eles possuem sexos separados, né? Geralmente, as fêmeas são maiores que os machos e os seus ovos fecundados são muito resistentes a ambientes desfavoráveis, inclusive aos ácidos digestivos no estômago das pessoas. Os oxiuros são o primeiro grupo de nemateumintos que nós vamos estudar. Eles também são chamados de vermes-linhas ou lombrigas brancas, porque eles são os vermes cilíndricos mais parecidos com pedacinhos de linhas brancas. Eles medem aproximadamente 1 centímetro de comprimento e eles são bem fininhos, como eu já falei, né, parecidos com pequenos pedaços de linha. Eles são parasitas intestinais, né? Eles se alojam então no intestino grosso do ser humano. Isso causa inflamação, desconforto e eles costumam infectar mais as crianças do que os adultos. E a doença causada pelos oxiuros chama-se oxiurose. Aqui nessa imagem nós temos o ciclo de vida do oxiurus, né? Como que acontece a contaminação e o desenvolvimento da doença. Então, a oxiurose ela pode ser adquirida por meio da ingestão dos ovos contendo as larvas do oxiurus. Isso pode ser através de se alimentar com as mãos sujas, através da ingestão de água contendo os ovos ou verduras, frutas contaminadas. Na reprodução desses vermes, as fêmeas fecundadas pelos machos vão se encaminhar até a parte final do intestino grosso, que é chamada de reto, e lá elas vão depositar os seus ovos durante a noite. Isso vai causar uma coceira muito intensa na pessoa, nessa região anal, e a pessoa então vai levar a sua mão, vai coçar e os ovos vão se alojar embaixo das suas unhas. Então, com as mãos contaminadas, essa pessoa vai poder espalhar os ovos em qualquer coisa que ela tocar, seja alimento, seja roupa ou qualquer utensílio. Então, ela contamina esses objetos ou esses alimentos, uma outra pessoa pode acidentalmente se contaminar, ingerir esses ovos e liberar então as larvas adquirindo a doença.
E como a contaminação acontece devido às mãos contaminadas, né? Que podem inclusive contaminar outros lugares, ou então a ingestão de frutas, verduras e água contaminadas, a forma de se evitar essa doença é justamente manter bem higienizada as mãos, né? Lavar as mãos com frequência, também manter bem higienizados os alimentos, as verduras, as frutas, as roupas, os objetos, né? De preferência bem desinfetados, né? E também, né? Ferver a água que for utilizar para o consumo e utilizar também para lavar as frutas e verduras em água limpa e água corrente. As lombrigas são nematelmintos bem maiores que os oxiuros. Elas podem medir até 40 centímetros no caso da fêmea, e o macho pode medir entre 15 e 20 centímetros. As fêmeas podem colocar 200 mil ovos por dia e elas também são parasitas intestinais que causam a doença chamada ascaridíase. Então, como que a ascaridíase é transmitida, né? A lombriga, ela vai liberar os seus ovos no intestino da pessoa infestada e eles vão ser eliminados juntamente com as fezes. Muitas vezes esses ovos vão se espalhar no solo ou na água, isso no caso de regiões que não têm saneamento básico, esgoto e onde as pessoas fazem as suas necessidades no solo, né? Se uma criança for brincar nesse solo contaminado e depois levar a mão à boca, ela vai ingerir esses ovos e vai ficar vulnerável à doença. Da mesma forma, se a água contaminada for utilizada para o consumo ou lavagem dos alimentos, eles chegarão ao corpo de uma pessoa sadia, né? Quando o ambiente é desfavorável aos ovos, eles adquirem uma forma resistente que sobrevive por muitos anos. Essa forma resistente é chamada de cisto. E eles vão estar como se fossem adormecidos, mas não mortos. E ao entrar no corpo de alguém, esse ovo acorda, libera a larva e a doença se instala na pessoa, né? E quando esses ovos eclodem, as larvas da lombriga vão passear pelo organismo da pessoa até se tornarem adultas. A eclosão dos ovos acontece no intestino e de lá as larvas vão para o sangue, depois para os pulmões e por fim para a faringe. Quando elas estão passeando na faringe, os sintomas ocasionados na pessoa infestada costumam ser tosse e irritação na garganta. Depois de passar pela faringe, as larvas descem novamente ao intestino, tornam-se adultas e recomeça o ciclo, botando milhares de ovos que vão ser liberados novamente pelas fezes. Assim como na oxiurose, a ascaridíase também pode ser evitada mediante um conjunto de medidas que englobam tanto o saneamento básico adequado, que é o tratamento da água e do esgoto, quanto a lavagem das verduras e frutas com água limpa e a purificação da água a ser consumida através da filtragem ou da fervura. Essa doença, ela tem cura, né? Então, o tratamento vai desde a ingestão de remédios que expulsam esses nematelmintos do organismo. Os ancilóstomos são vermes que apresentam ganchos na cavidade da boca, com os quais eles machucam a parede intestinal do seu hospedeiro, liberando sangue do qual vai se alimentar. Portanto, eles são parasitas intestinais, eles se desenvolvem no intestino delgado do homem. A hemorragia que eles causam provoca anemia, diarreia e dor abdominal. E além disso, a pessoa infestada fica com a pele amarelada, razão pela qual essa doença também é chamada de ancilostomose ou amarelão. A contaminação da ancilostomose é um pouquinho diferente das outras doenças que a gente viu até agora,
né, a oxiurose e a ascaridíase. Aqui no caso, as fezes da pessoa contaminada vão liberar os ovos, né, do ancilóstomo também, porém, as larvas que vão eclodir em solo úmido vão penetrar pela pele da pessoa, no caso pela pele do pé, né? Então a pessoa não vai ingerir os ovos. No caso, os ovos vão para o solo, as larvas eclodem desses ovos e podem penetrar então pela pele do pé da pessoa que esteja, né, caminhando aí sem calçado, né? Essas larvas aí vão então entrar pela pele, vão atingir a corrente sanguínea e vão migrar para vários órgãos até atingir a forma adulta. Nesse caso, daí elas vão também para a parte do intestino da pessoa, daí vão se reproduzir e formar novos ovos que serão novamente aí eliminados pelas fezes. Então, aqui, mais uma vez, né, uma forma de se prevenir a doença é com saneamento básico, no caso aí do tratamento do esgoto e da água, né, e também evitar de ficar andando descalço, porque pode-se ter a possibilidade de algumas larvas entrarem pela pele, né, e é muito importante a utilização de instalações adequadas, instalações sanitárias adequadas, né? E não simplesmente defecar diretamente no solo, né? Precisa-se ter, então, instalações adequadas com esgoto ou fossas sépticas. Os plateumintos são os seres que têm o corpo achatado, parecendo uma fita ou uma folha. Eles podem ser de vida livre, né? Eles podem viver em água doce ou salgada, ou então eles também podem ser parasitas de outros seres vivos, inclusive do homem. Esses plateumintos possuem apenas a boca, apenas uma abertura por onde ele vai ingerir os alimentos e também por onde vai eliminar as fezes. As planárias são plateumintos não parasitas. Elas são plateumintos de vida livre. Elas são encontradas em ambientes aquáticos ou muito úmidos. Elas se escondem embaixo de troncos e folhas durante o dia e à noite elas saem para se alimentar de invertebrados menores do que ela. Por isso que elas têm hábitos noturnos. Além de ser uma espécie hermafrodita, são necessárias duas planárias para gerar descendentes. Esse tipo de reprodução se chama reprodução cruzada. E além de realizar a reprodução cruzada, as planárias também podem se dividir formando outras por meio da regeneração. Assim como muitos outros invertebrados, a planária não morre ao ser dividida em pedaços. O esquistossomo é um plateuminto que causa a doença chamada esquistossomose ou doença dos caramujos ou ainda barriga d'água. Esses animais parasitam pequenas veias que ligam o intestino da pessoa ao fígado, mas também eles podem parasitar outros animais. A fêmea mede cerca de 1,5 centímetro e o macho cerca de 1 centímetro. Então, como que a pessoa pode pegar a esquistossomose, né? O esquistossomo, ele produz ovos que são eliminados com as fezes humanas. Novamente, a questão da pessoa defecar em locais inapropriados, sem saneamento básico, diretamente no solo ou perto de lagos e rios, né? E em contato com a água, esses ovos eclodem, liberando larvas que se chamam miracídios. Então, no caso, esses ovos entram em contato com a água e vão liberar essas larvas ciliadas,
que recebem então o nome de miracídio e penetram em caramujos, tá? Os caramujos que vivem então nas águas doces dos rios. Essas larvas lá no caramujo se modificam e passam a ser chamadas de cercárias. Saindo do corpo dos caramujos e assumindo uma forma de vida livre nos rios e lagos, a pessoa que for nadar ou for colocar os pés nessas águas contaminadas em que existam as cercárias, elas vão entrar na pele da pessoa e provocar uma coceira chamada coceira de nadador. Quando isso acontece, elas chegam na corrente sanguínea da pessoa e vão às veias do intestino e do fígado. A partir daí, a pessoa pode apresentar diversos sintomas: febre, tosse, diarreia, vômito, enjoo. E na forma crônica da doença, a pessoa pode ter hepatite, aumento do fígado e do baço e também inflamação e grande acúmulo de líquido na região abdominal. Por isso que a doença pode ser popularmente chamada de barriga d'água, porque o abdômen da pessoa fica muito inchado, fica muito grande. E com o agravamento desses sintomas, o indivíduo contaminado ele pode inclusive vir a morrer. Aqui então nós temos a imagem de uma pessoa contaminada com a esquistossomose, ou também chamada de barriga d'água, onde o abdômen da pessoa fica bem inchado por causa do acúmulo de líquido. E por fim, o último verme achatado que nós vamos estudar é a tênia, que causa a teníase, né? Nós temos então aqui um verme que é popularmente chamado de solitária, porque sempre aparece isolado no corpo das pessoas, né? A tênia apresenta ao redor da sua cabeça 4 ventosas que servem para mantê-la fixa à parede do intestino. O resto do seu corpo, que tem mais de 8 metros de comprimento, permanece solto nas curvas do intestino humano e ali ele vai absorvendo através da sua pele os nutrientes ali encontrados. Então, ele é um parasita intestinal e é um indivíduo também hermafrodita, que consegue se autofecundar, formando então ovos e liberando aí esses proglotes, que são pedaços do seu corpo cheios de ovos. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o ciclo da tênia solium, né? Quando porcos ou bois se alimentam, eles podem vir a ingerir ovos contendo larvas da tênia, que são chamadas de cisticercos. O ser humano adquire a teníase quando ele se alimenta da carne contaminada com os cisticercos. Por isso que é fundamental cozinhar ou fritar muito bem as carnes que servirão de alimento para as pessoas. O corpo da tênia, ele é dividido em centenas de anéis achatados chamados de proglotes. E como eu falei para vocês, por se tratar de um animal hermafrodita, os espermatozoides de um anel fecundam os óvulos do outro anel. Assim, os ovos são liberados por meio das fezes da pessoa parasitada. E se um ser humano ingerir ovos fecundados, presentes em frutas, verduras ou água contaminada, adquire uma doença muito grave chamada cisticercose. Esse fenômeno ocorre com os ovos da tênia solium, que são hospedados pelo porco. Quando esses ovos são hospedados pelo boi, daí são os ovos da tênia saginata. No homem, os ovos eclodem liberando cisticercos que se alojam nos órgãos e músculos da pessoa. Se eles parasitarem o cérebro ou o coração, podem levar o indivíduo à morte. Por isso que essa doença é considerada muito perigosa e impossível de ser tratada quando atingem esses órgãos vitais. E essa foi nossa aula sobre os vermes. Nessa aula nós vimos os anelídeos, os nemateumintos e os plateumintos. Na próxima aula nós falaremos sobre os 2 últimos grupos dos invertebrados, que são os artrópodes e os moluscos. Te espero na próxima aula. Até lá!